paciente, ela já tem enxaqueca há muito tempo, ela tem enxaqueca desde criança. E também eu fiz essa abordagem com ela, fiz toda a liberação craniana, e no primeiro dia, já ali, ela já disse que não estava com dor de cabeça. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma análise de performance da Elite da ATM, um programa de frente com o Randy, onde a gente entrevista alunos da metodologia Desvendando a DTM para ajudá-lo ainda mais a eliminar a dor do paciente ATM, lotar a agenda e se tornar um verdadeiro expert em ATM. E dessa forma a gente ajuda a eliminar alguns entraves no raciocínio clínico, ajuda a otimizar os resultados e a melhorar, consequentemente, o retorno financeiro. Então, hoje a gente vai conversar com mais um dos nossos alunos, nesse caso, uma aluna, a Charlene. Charlene, querida, fale qual é o seu nome, eu já falei, né? O que você faz, de onde você está falando, fala um pouquinho das suas origens aí para a gente poder entender um pouquinho de você. Pronto, eu sou Charlene Torres, né? Sou fisioterapeuta, sou formada há 8 anos e trabalho atualmente com o método Pilates, né? Eu tenho uma formação em fisiologia do exercício, tenho também uma especialização em coluna, RPG, e agora tenho a formação, né, em relação à ATM, na disfunção temporomandibular. E aí, o que é que eu fiz para transformar algumas coisas lá dentro do Pilates? Para tentar, porque assim, eu estou querendo fazer um engajamento em que eu fique só no atendimento em relação à ATM. Então, eu estou procurando tentar fazer essa transição ainda. Então, já tem uma pessoa no horário da tarde comigo, porque tem outras questões que eu não atendo à tarde para ficar livre, para ficar com meu filho, atendendo meus filhos, né, no caso. Então, nessa transição, eu venho fazendo uma reavaliação em todos os meus pacientes. Assim, meio que, não é que seja de graça, não estou falando isso que seja de graça, mas assim, eu usei desse meio para começar a praticar, para ter mais manualidade, para estar sentindo e estar pondo em prática tudo que eu aprendi dentro do curso. Então, no caso, é o seguinte, você, de raiz, né? Você é estrutura de Pilates, né? Seu espaço tem um espaço de Pilates e vislumbrando, né, um atendimento em consultório, algo que talvez possa lhe dar até mais retorno, você utiliza das queixas dos pacientes para poder praticar o conteúdo do curso que você faz parte agora da Elite da TM, do método Desvendando a DTM. Seria isso? Isso, exatamente. Para entender. Show de bola, show de bola. E nessa caminhada aí, né, de estudo, né, você já conseguiu eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento? Como é isso? Conta algum caso assim, já conseguiu isso? Fala aí pra gente. Já sim. Eu tinha uma paciente em que ela se queixava de enxaqueca, né? Tanto uma mulher como um homem, é bem parecido assim o caso. Todos os dois se queixavam de enxaqueca o tempo todinho. E aí eu teve um dia, né, que justamente eles fazem pilates comigo. E eu disse assim, vamos fazer uma abordagem diferente? E aí eu comecei a fazer utilizando todas as técnicas. E quando eu terminei, o paciente, que era o homem, ele estava dormindo no Cadillac, porque eu estava atendendo ele no Cadillac, né? E aí eu deixei ele dormir, porque depois eu fiquei, e agora? Eu acordo ou não acordo ele? Depois eu fui lá, devagarinho, eu chamei, e ele disse, você fez o que comigo? Porque passou minha dor de cabeça. Eu estava com a dor de cabeça, assim, ele disse, entre 10 e 8, mais ou menos. Ele estava até nem querendo fazer pilates nesse dia, e por isso que eu fiz essa abordagem diferente. E a outra paciente, ela já tem enxaqueca há muito tempo, ela tem enxaqueca desde criança. E também eu fiz essa abordagem com ela, fiz toda a liberação craniana, e no primeiro dia, já ali, ela já disse que não estava com dor de cabeça. Aí eu expliquei que a gente precisava dar continuidade ao tratamento, porque como era uma enxaqueca crônica, então precisava ainda ter mais atendimentos com ela
para a gente deixar tudo bem alinhadozinho e ela seguir depois, ou só com pilates, ou com outra coisa que ela deseja fazer. E tudo isso você verificou que tinha associação também com a disfunção de ATM, com todo esse processo que você, metodologia que a gente apresentava, seria isso? Isso, exatamente, porque aí eu utilizei o quê? Dos parâmetros que a gente aprendeu para fazer a avaliação, fazer uma correlação em relação a essa enxaqueca, por exemplo, era a disfunção temporomandibular que ela estava apresentando, também com a correlação com a má postura. Mas aí eu já descobri que eles já tinham ido em outros médicos, como otorrino e dentista, e já tinham, por exemplo, ela tinha feito uso de placa, porque também tem a associação do bruxismo, né? Ele já tinha uma outra parte neurológica, porque ele tem alguns casos de episódios de epilepsia. E aí houve uma melhora, assim, eficaz, é tanto que eles querem continuar o tratamento comigo, e aí eu justamente, é esse meu vínculo de ter um horário específico só para eles, só para o atendimento da ATM, porque eu fiz um atendimento dentro do Pilates, eu fiz uma troca, né, nesse dia, então a gente vai continuar, e depois eu posso trazer até mais retorno, assim, para vocês, para todo mundo saber como foi o desenvolvimento, mas que, assim, o que eles ficaram satisfeitos foi porque, assim, sempre vinha com essa queixa. E não tinha um dia que não tomasse um remédio, não tinha um dia que não estivesse reclamando, não tinha um dia que não dormisse bem. Então, nesse dia, no outro dia eu perguntei, como é que foi? Como é que vocês passaram a noite? Como é que foi o outro dia, assim, no trabalho? Não, sem dor. Estou até surpresa que eu estou aqui sem dor, coisa que eu ficava com dor, quase que bem dizer, 24 horas. A outra disse que ainda tinha um alívio uma vez ou outra, mas sempre tinha queixa de dor todo santo dia. Coisa boa, né? Coisa boa, sensacional. Mas me explica um pouquinho para a gente poder contextualizar, né? Como você me conheceu de fato aí pelas andanças da vida e essa metodologia Desvendando a DTM, como você chegou até essa metodologia junto comigo e explica aí um pouco para a gente entender. Eu te vi no Instagram, né? Você estava aplicando uma live e tal, eu estava passando assim, e apareceu não sei como é que chama, mas um linkzinho lá, eu disse, eu vou entrar aqui para ver. E você estava falando uma chamada, foi isso. Aí nessa chamada eu disse, eu vou esperar a live de noite para descobrir o que é que eu vou ter nessa live. E aí eu comecei a te acompanhar no Instagram, tudinho, e vi que fazia sentido alguns questionamentos meus. Primeiro porque às vezes eu não conseguia melhorar o paciente. Era o primeiro ponto. Então, por isso que eu estava em busca de alguma coisa. E aí eu vi uma correlação, porque você sempre fazia, mostrava na live, fazia testes na live, mostrava algumas coisas que fazia correlação com, por exemplo, com a postura, com a questão numa pelve, e que você tratava ali através, né, de vários métodos, principalmente a parte craniana, e que eu via resultado. E no primeiro momento, eu não entrei ainda no curso, eu comecei a praticar pela live. E aí, poxa, melhorou. Aí, de novo, melhorou. Eu digo, não, então eu tenho que saber mais, buscar mais. E aí eu entrei na mentoria, e da mentoria, logo em seguida, eu fiz o curso. Coisa boa. Show de bola, show de bola. É... Dentro desse processo, né, de vida profissional, né, eu queria um pouquinho conhecer um pouco mais de você, até para entender as suas dificuldades, para entender toda a sua história, e a partir daí a gente também analisar um pouquinho das suas performances, dos seus resultados com os alunos, as dificuldades com os pacientes, essas coisas todas. Então, no geral, conta um pouco da tua história de vida, tanto pessoal, profissional, aí é com você, né? E que você acha relevante para trazer do ponto de vista para essa análise da gente e que a gente possa tirar proveito para o seu desenvolvimento, você sair daqui melhor do que você iniciou, né? Para poder gerar mais resultado com seus pacientes. Então, eu estava um pouco frustrada na profissão, né? Porque, como eu te disse, eu até entregava alguns resultados, mas eram resultados que eu posso dizer assim, que não eram duradouros. Eram resultados curto prazo, entendeu? E quando, a partir do momento que eu comecei a ter o raciocínio, que era isso, eu às vezes entendia a técnica,
sabia até empregar a técnica, mas eu não sabia fazer uma correlação. Então, às vezes, eu podia fazer uma coisa aqui, vamos supor, ele está com a dor no ombro, vou dar um exemplo. E eu achar que aquela dor era no ombro, porque eu estava indo pela sintomatologia, mas eu não estava achando a causa do problema. Então, quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a raciocinar, porque isso você ensina a gente, e muito detalhadamente, bem pausadamente, onde a gente pode assistir milhões de vezes, né? Então, isso facilita, porque muitas vezes a pessoa só fica querendo fazer um curso presencial, mas presencial é tão rápido, e no outro dia você já esqueceu que anotou, não fez uma correlação. Então, esse foi um dos diferenciais principais para que eu conseguisse agora evoluir com os meus pacientes. Então, como eu te disse, eu estava desmotivada, financeiramente eu também não estava bem, por quê? Porque sempre tinha aquele paciente que pedia desconto, que vinha, mas doutora, é porque o atendimento é caro, dê um descontinho. Mas por que eles me pediam desconto? Porque eles sempre, na verdade, estavam ali naquele ciclo de volta, entendeu? Então ele não ia me pedir um desconto se eu tivesse resolvendo realmente de cara o problema dele e entregando o resultado e dali ele fazer a melhor qualidade de vida dele. Então, dentro disso aí, houve uma mudança assim, brusca, drástica, assim, fenomenal na minha vida. Por quê? Porque hoje em dia eu consigo dizer que o valor da minha sessão é tanto e ninguém vai questionar. E eu não vou ficar preocupada se fulano foi-se embora porque achou que fulano ali atendia mais barato, entendeu? Isso já não me incomoda mais. Antigamente eu não conseguia, eu gaguejava, não sei o quê. Não, aí baixava o preço, baixava. Daqui a pouco eu estava trocando 6 por meia dúzia. Então, hoje em dia eu já não tenho mais, assim, o que eu posso dizer? Eu tenho autoridade para cobrar o valor real, justo, e autoridade para entregar o melhor resultado para o paciente. Então, na pandemia mesmo, eu passei muito aperreio, por quê? Porque todos os pacientes fossem embora e ninguém ficou sem pagar, entendesse? E aí, agora não. Agora não tenho horário na minha agenda, na verdade, mesmo sendo dentro do Pilates, e não está atendendo todo mundo na ATM, mas eu tenho esse atendimento diferencial e que eles sabem. Muitas vezes o paciente diz para mim, doutora, eu prefiro pagar mais, associada a fazer o tratamento da ATM, depois me liberar e continuar no Pilates, por exemplo, uma atividade física, né? Que eu até costumo chamar muito de sessão. Eu não gosto de usar esse meio de atividade física, porque eu sou fisioterapeuta, entendeu? Então, eu consigo fazer essa transição e consigo fazer eles perceberem que eu não precisava. Antigamente eu tinha que meio que vamos supor assim, vou rezar para ele ficar, né? Vou rezar para ele ficar e vai fazer 10 sessões, porque era uma história de 10 sessões. Hoje em dia não. 2, 3 sessões, 5 sessões, dependendo do caso, e já é liberado para fazer só o Pilates. Coisa boa, né? Coisa boa. Você falou um ponto aí que eu gostaria de aprofundar um pouco, né? Questionando muito as aulas presenciais, né? Você que já tem pós-graduação, já fez curso de Pilates, traz um pouco mais de clareza, assim, para você, como foi fazer esse curso online? Aí, valeu a pena? Como foi a experiência? Você indica, mesmo sendo algo prático, online, como foi para vocês? Porque deu a entender que, de fato, até você esteja preferindo do que aulas presenciais. Explica um pouco disso para a gente poder entender um pouco. Isso. Prefiro porque, assim, eu já fiz 2 pós-graduações, e pós-graduação você sabe que é longo, mas é só o quê? 2 vezes na semana, né? Ou dependendo, só final de semana, uma vez no mês, na verdade. E no curso online, eu até fiquei surpresa, porque, assim, eu pensei assim comigo, como é que ele vai? Fiquei curiosa, na verdade, assim, como é que ele vai? Eu já sabia que tinha resultado, mas eu pensei assim, como é que ele vai mostrar pra gente, que vai fazer nessas aulas, a gente sentir para sentir no paciente. E aí, quando foi fluindo, que a gente foi aprendendo todo o passo a passo da anatomia, que tem coisas que a gente não sabe, isso não é dado em faculdade nenhuma, a parte da neurofisiologia e tudo. E aí você começou a fazer o quê? Que a gente botasse a mão na gente, que a gente botasse a mão nos nossos parentes em casa. Então, aquelas gravações vão ficando mais fluídas na sua mente. É como se você tivesse de olho fechado e você fosse dando comando e a gente conseguisse perceber aquilo. Tipo, se eu fechar o olho, é como se eu estivesse vendo aquela aula que você está dando online.
Então ficava mais fácil. E aí a gente poderia repetir. Então, por isso, assim, que eu super indico o seu curso, porque ele é um curso que é dinâmico, é um curso versátil, é um curso que mostra todo o passo a passo, as técnicas intraorais, as técnicas cranianas, as técnicas todinha na face, né? Tudo lá a gente fazia na gente em casa, você fazia com a paciente presencial lá, mostrando a gente, mandando a gente apalpar, apertar. Então, assim, isso aí, com certeza, sem sombra de dúvida, quem entrar no curso não vai ter queixa. Eu acho que isso aí foi o ponto principal. Show de bola. É bom também esses momentos de análise de performance, até para saber a performance da nossa metodologia também, né? Para ver se está dando certo E até online. porque, só te interrompendo, Randa, até porque, assim, a questão da mão, por exemplo, cada um tem um jeito, um toque diferente. Todos nós somos diferentes. E aí, quando a gente tem essa percepção no corpo da gente, a gente sabe até dosar, se mais pesado, se não, a mão no paciente. Porque às vezes a gente vai tão mecânico aquela coisa da faculdade, que a gente pode até machucar uma pessoa e a gente pode até não sentir corretamente. Por exemplo, naquela do crânio, que a gente bota a mão, sente o respirar e volta, aquela fluidez. Então, a partir do momento que a gente começou a fazer isso, eu acho que foi assim, ó, bem rápido, para pegar mesmo e fixar. Tá, show de bola. A gente perguntou isso porque gerou curiosidade na hora que você falou, então resolvi esclarecer um pouco mais aí para poder saber se está dando tudo certo. Mas aí, Charlene, seguindo um pouco já para as questões das dificuldades, né? Antes de me conhecer, né, quais eram as suas dificuldades com os pacientes de ATM? Você atendia pacientes de ATM? Como você se sentia? Como é isso? Você passava para outros colegas, não passava, nem se atrevia? Qual era a tua relação? Qual era a sua dificuldade antes de conhecer? Na verdade, o básico que eu conhecia da TM era só abrir e fechar a boca, sabe? No máximo, uma alfinetadazinha, que na verdade eu também nem curso eu tenho, entendesse? E assim, ó, tá com problema de zumbido, vai pro otorrino. Pronto. Tá com problema de bruxismo, vai-te embora pro dentista lá e ele vai passar uma plaquinha. Pronto. Era esse o entendimento que eu tinha. Então, eu nem me atrevia a ninguém pensar. Teve paciente que já chegava com um probleminha, uma coisa maior, uma oclusão, um desvio, eu disse, não, só com dentista. Não é comigo. Porque eu não tinha conhecimento mesmo, não, nenhum. Zero, zero, zero de conhecimento. Entendesse? Então, nem me atrevi a atender. E é como eu estou te dizendo, aí vamos supor, ele está com algum problema da DTM que está causando uma disfunção na cervical, e aí eu ficava o quê? Enxugando gelo. Entendesse? Porque eu estava lá mexendo num canto que não tinha nada, nenhuma, tinha correlação, mas eu não sabia. Então o paciente dava aquela melhorada de momento, proprioceptiva, né? Porque você tocou, você apertou, fez uma massagenzinha, massagem. Essa massagem aqui é o ó. Pelo amor de Deus, minha gente, eu não faço massagem, faço pelo menos liberação miofascial. Mas mesmo assim, aí ele voltava com a dor. Então, zero bala de conhecimento de ATM. É Era interessante. frustrante, era frustrante, na verdade, né? Porque não era nem maldade, eu não queria indicar alguém, não era nem isso, é porque nem conhecia mesmo. E eu acho que aqui na minha região não tem ninguém, para ser bem sincera. Eu sou aqui de Pernambuco, mas no caso, eu fico em Paulista, né, que já é região metropolitana do Recife, mas eu não conheço até agora ninguém em Recife exatamente, que assim, ó, a referência vai lá e trata de ATM, né? Sim. Show de bola. Querida, me diga aí agora, falando dessas dificuldades, que eu não quero jamais que você deixe de atender seus pacientes porque tem qualquer dúvida dentro até do nosso conteúdo, da nossa metodologia, Sim. que eu acredito que você já não mais indica, né? Assim, só quando há uma necessidade verdadeira e não por falta de conhecimento. O Uhum. que é que você hoje, tipo assim, frente a frente comigo, diria, Randy, isso aqui é um ponto de dificuldade que eu queria que você me ajudasse, que eu gostaria que você me ajudasse a analisar melhor o paciente, para eu conseguir eliminar a dor dele mais rápida, para eu poder ter isso como segurança para lotar minha agenda, ter mais pacientes, ser reconhecido como um expert e categoricamente fazer a coisa acontecer. Pronto, eu tô com uma dificuldade com uma paciente
que é a questão do zumbido. Assim, é um zumbido o tempo é constante esse zumbido. Ela diz que dorme e acorda com esse zumbido. Eu consegui meio que, vamos supor, diminuir o volume do zumbido, mas o zumbido não sumiu. Entendeu? Eu diminui a altura dele, que ela sentia. E assim, e ela me relata que assim, além do zumbido, fica aquela apontada, como se tivesse, ela até diz assim, a sensação de inflamado, né? Porque na cabeça dela tá chunchando ali, pronto, foi essa palavra que ela usou, chunchando, né? E eu tô com essa dificuldade de realmente eliminar esse zumbido dela, eu não consegui ainda. Certo. Eu acho que esse tá E o ponto mais difícil. a primeira coisa, né, que a gente precisa trazer é diferenciar esse zumbido. Se, de fato, ele é um zumbido que tem variação hoje, após você já ter tratado, ter diminuído bastante as suas interferências com as estruturas musculoesqueléticas, porque aí é algo que a gente precisa pensar, porque o zumbido em si ele tem várias possibilidades, né? Uhum. Desde uma lesão neurológica a problemas químicos, uso de medicamentos, a problemas cervicais também, enfim, cranianos. E aí uma coisa para a gente ter clareza, até para lhe ajudar, né? O que é que ela traz, né? De fato de, ó, isso aumenta, isso diminui o sintoma. Qual é a variação? Fala um pouquinho da tua avaliação, o que é que tu encontras, para poder a gente ter noção de verdade o que a paciente tem. Pronto. Eu creio que tem muita correlação, assim, emocional, né? Porque ela tem outros contextos bem, assim, gritantes, emocionais, sabe? E ela tem uma tensão muito grande. Trapézio, é com eu libero, 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 aí justamente dá já até uma diminuída. Mas no outro dia, quando ela já volta a Randra, ela já está totalmente fechada, muito fechada. É tão duro, entendeu? Que eu não consigo nem às vezes soltar a escápula dela, tem dia. Porque tem dia que eu tenho que descer um pouco mais para soltar a escápula dela. Outra coisa, ela diz que toma, ela acha que é pouco, por exemplo, ela toma todo dia, quase bem dizer, ginkgo biloba. Aí eu falei sobre essa correlação com o ginkgo biloba, tá, mas na cabeça dela ela disse que não acha que faz, que aquilo faz bem, botou, impregnou, eu tô tentando tirar isso dela. E ela toma Rivotril para dormir. Ela não dorme direito. Entendeu? Ah, mas eu, às vezes eu só tomo uma vez na semana. E isso já é um contexto em que a mãe teve depressão, o pai teve depressão, tomava essas medicações, então já veio lá da infância isso posto nela. Então acho que é bem emocional também. Então não sei aonde foi esse ponto aí que eu possa ter me perdido, que eu não estou conseguindo entender se resolver esse de fato assim zerar esse zumbido dela. Tá, vamos por partes, tá? Ela é só sua paciente de consultório ou é paciente de Pilates também? De Pilates. De Pilates também, né? Ótimo, isso já ajuda dentro de um contexto geral. Mas o que você precisa entender, se existe essa variação com a melhora da tensão muscular, a gente precisa entender o que é que está gerando essa tensão. E dentro desses problemas do sistema estomatognático, a gente tem o problema que é ascendente e tem o problema que é descendente. Descendente. Nesse caso, problemas emocionais traz uma tendência de introspecção e enrolamento muito grande do tronco, certo? Certo. Isso, não só do ponto de vista mecânico, gera tensão a nível de trapézio, porque anterioriza a cabeça e os paravertebrais e músculos que controlam o funcionamento da cervical precisam estar ali, né, tensos para manter essa estabilidade, né? Como também esse fechamento atrapalha um pouco a dinâmica do gradil costal, gerando muita tensão. E quando se fala em gradil costal, como a gente fala lá no curso, né, dentro da metodologia, tem muita relação do diafragma com alterações de estômago. Possivelmente ela deve ter
alguma historiazinha clínica desse estômago, de azia, de gastrite, essas coisas todas. Entendi. Então, um dos pontos importantes a ser trabalhado é dar um passo atrás, voltar para entender qual é a base dessa disfunção dela. Beleza, a questão emocional ela tem que cuidar, não é só com você. Ela tem que entender isso. Mas existem as consequências físicas e fisiológicas no corpo dela que está fazendo outros sintomas aparecerem, tá? E a partir daí é uma função que você pode tentar controlar, tá? E quando você segue para essa batalha, né? Você tem que entender um pouco dessa relação da ATM com o estômago e fazer todo o tratamento. Inclusive, a gente tem uma aula específica lá, mais de hora de aula falando sobre isso, né, dentro da plataforma, onde a gente consegue mostrar para o aluno essa relação das alterações gastroesofágicas, diafragma, enrolamento do tronco e tensões crânio-cervicais até gerar dores e comprometimentos a nível de zumbido, de ATM, enfim. Então, isso é um ponto muito importante. Por quê? Se essa paciente tem esse padrão, você pode fazer um teste bem simples, que é o seguinte: se você tentar decapitar a mandíbula dela meio que tracionando para baixo, assim, ó, não sei se você já tentou fazer isso, apertar a mandíbula e tracionar ela para baixo, e ver se há alguma variação desse zumbido, certo? Se há alguma variação desse zumbido, a gente tem meio que uma confirmação desse processo, porque a cadeia lesional ascendente, ela puxa o corpo para frente, mas os suprainfraioides puxa a mandíbula para trás, gerando uma compressão muito grande. Então, vai tudo para frente, mas a mandíbula fecha, comprimindo a ATM, e isso podendo gerar um tamponamento, algumas disfunções nessa região. Então, vale a pena avaliar esse sentido dessa musculatura, dessa cadeia anterior e a relação fisiológica com o desequilíbrio do sistema gastroesofágico. Isso vale muito a pena, e aí você vai utilizar exatamente as técnicas como a gente orienta na questão progressiva dentro Porque eu tinha do liberado método. toda essa região, liberei pterigoide, mas realmente eu acho que eu não fui no diafragma mesmo, não. Porque Entendeu? você tem que entender de onde está vindo Quando, essa tensão daí. por exemplo, quando eu fiz a técnica de apertar, eu não apertei aqui, né? Eu apertei pegando uma seta e o Zigomático, né? zigomático. Houve uma melhora do zigomático. Ela fez, eita! Aí eu fiz, que foi? Né? Porque ela fez assim tão expressivamente, ela deu uma diminuída no som. Aí eu fui de novo, aí foi aliviando, 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 só que não passou, como eu te disse, né? Mas deu uma diminuída grande. Então, eu vou atender ela terça-feira, então eu já vou começar A nessa mudar a a estratégia. Tenta mudar. mudar a estratégia, dá uma olhada nesse posicionamento da mandíbula, se descomprimir na mandíbula, gera um alívio. Se esses ossos da face têm repercussão nesses sintomas, sabe? Se tem alguma história de trauma, às vezes na face, essas coisas assim fazem a diferença. E às vezes quando você tem um trauma, um estresse, aí essa disfunção que está ali guardadinha começa a virar uma verdade, vamos dizer assim, Uhum. né? Entende? Uma rotina. Entendi, entendi. Tá? Show de bola. Tem mais alguma coisa que tu queiras que eu Não, era esse o traga? ponto principal, assim, porque nas outras eu tenho conseguido liberar com uma, duas. Tem uma outra moça que está para chegar para mim, mas ainda eu não fiz a avaliação dela. Mas, assim, só de antemão para te dizer, o que está me chamando a atenção na conversa rápida pelo WhatsApp é que ela diz que já foi para o oftalmologista, ela já usa colírios, né, que ela tem como é o nome mesmo? Cetocórnea, né? Cetocórnea, alguma coisa assim. Isso, uma coisa assim. E aí o médico diz que o grau
dela não aumentou, tá controlado tudinho, mas ela diz que não consegue enxergar. Entendeu? E ela já teve queda de bater a cabeça, né? Já caiu do balanço, bateu a cabeça. Depois, outra vez, porque foi assim, na verdade, ela não tem algumas lembranças da infância, porque a mãe dela não sabe tudo, porque ela é adotada. Então, certas coisas ela não soube dizer. Mas ela tem uma vaga lembrança dessa queda e outra que bateu de frontal. Então, isso está me chamando a atenção em relação à visão dela, entendeu? Sim. Porque ela não está chegando direito. Então, eu estou achando que tem alguma correlação, mas só quando eu avaliar mesmo, para a Sim, gente aí trocar uma vale, ideia. vale a pena você fazer os testes e trazer. Ceratocone, o nome. Ceratocone, isso mesmo. Exatamente, ceratocone. Eu tinha esquecido, assim, porque a gente não vê essa patologia comumente, Uhum. mas é isso. Não, mas aí você tem que fazer esses testes, porque tem indícios de que essas alterações do crânio estejam afetando ela de fato, né? Ótimo, ótimo. Mas com os outros pacientes você já está aplicando, os pacientes já estão saindo sem dor, satisfeito, qual é a Já, rotina aí? já. Vai melhorar mais quando eu conseguir fazer essa transição, que eu estou dizendo, porque aí eu vou ficar só no atendimento da TM, só sendo feliz e deixando o paciente feliz, né? Porque toda vez que a gente faz uma coisa que deixa o paciente feliz, a gente fica extremamente satisfeito, né? Isso vai além, inerente da fisioterapia, né? É como você mesmo diz, a gente tem uma missão e a gente abraça essa missão e quer fazer sempre o melhor, todas as vezes, né? Tentar fazer sempre o melhor. Isso é uma coisa, você tocou num ponto que talvez não só eu, mas como você, eu devo conhecer muitos colegas, né, que dizem, vou sair da fisioterapia, vou deixar de ser dentista, vou deixar disso. Porque eles terceirizam, na verdade, a culpa do insucesso deles, da falta de dedicação, da falta de compromisso. Aí coloca a culpa no paciente que não é comprometido, coloca a culpa no conselho, né, da profissão, coloca a culpa em tudo. É. No presidente da República, independente da época, né? Uhum. Isso é histórico. Na minha época eu era estudante, era a mesma coisa, a mesma história, e eu já dizia, tu vai fazer fisioterapia, meu Deus do céu, um rapaz tão inteligente vai fazer fisioterapia. Era isso, né? Verdade. Era isso, né? Mas eu decidi, no meu caso, não terceirizar o meu sucesso, e eu acredito que você também não, e por isso você está conquistando os seus resultados aí, né? E aí, Charlene, dentro desse contexto, já que a gente conseguiu trazer alguns pontos importantes, o que mais te motivou, te chamou a atenção, o que mais trouxe você para você decidir a entrar dentro do nosso curso, dentro da metodologia Desvendando DTM? O que me chamou a atenção, assim, foi, assim, principalmente a sua pessoa. No seguinte sentido, de você ser um cara que sempre, assim, tira nossas dúvidas, que você chega junto, não deixa a gente, assim, não vender um serviço, entendeu? Você vendeu, pós-vendeu e continua nos auxiliando. Quando a gente tem dúvida, a gente chama. Então, muito antes do curso, a gente já tinha isso aí dentro da mentoria. Então, foi por isso que eu tive, assim, a certeza de que se eu ingressasse nisso aí, ia fazer um diferencial enorme, como faz na minha vida, né? Não vou mentir, antigamente eu ficava desesperada para o paciente, hoje em dia não. Claro que sempre a gente tem uma baixa ou outra, mas a gente consegue contornar isso, consegue viver, e eu quero cada dia mais evoluir. Então, foi assim, foi a sua pessoa, a sua honestidade, a sua parceria que me fez estar e continuar até hoje junto. Ótimo, coisa boa, né? E aí talvez você já tenha até respondido, né? Assim, o que é que você achou desse acompanhamento que a gente dá? Que eu também aproveito para fazer uma avaliação da nossa performance, né? Do acompanhamento de toda a equipe, todo o suporte diante do processo de ensino com vocês. Ah, show de bola. Só tenho a falar coisas boas, né? Você, Adriele, Moema, Eduardo, porque assim, outra pessoa só iria passar a bola para frente. Daí, por exemplo, meu curso, né? Eu sou da turma 2 e você já tem outras turmas, mas você continua lá ainda dando suporte a gente. É isso que eu estou te dizendo. Então, assim, eu não tenho só gratidão, assim, não tenho queixa nenhuma. E tudo que se tem alguma coisa pontual ou outra, você já chega junto, já avalia, já libera uma aula, volta lá, vê de novo.
e assim vai. Então, assim, só como você mesmo diz, ser instrumento de Deus aqui na Terra, tocar terror na Terra e fazer os pacientes felizes. Mas é isso mesmo, né? Porque tudo passa por um propósito, né? O objetivo, você já deve ter me ouvido falar sobre isso, né? O objetivo do Desvendando a DTM não foi um meio de vida, foi uma missão, né? E quando é uma missão, enquanto eu puder ajudar, estiver dentro das possibilidades, a gente vai ajudar, a gente vai segurar na mão, a gente vai estar aí com toda a equipe, montando a equipe. Ah, lógico que isso tem um custo, né? Lógico que isso tem uma equipe, tem pessoas que trabalham ao redor, tem várias coisas. Mas o que vale é o que vai acontecer com as pessoas que vão ser beneficiadas, né? Com esse paciente que dormiu na maca, com você, com essa paciente que passou um período sem tomar medicamentos, que você falou, né? Essas pessoas é que vale a pena, né? Vidas vale a pena e vale a pena a gente estudar por elas, já que Deus colocou como um dom nós sermos profissionais de saúde para poder transbordar na vida de cada uma dessas pessoas. Então, tudo isso é o que motiva. E por isso que a gente continua firme e forte aí no processo. E aí, Charlene, quais resultados, assim, hoje você poderia dizer, Randy, ó, isso aconteceu que eu não contava, né? Que você nunca imaginou dentro dos pacientes, assim, já foi esse que você falou, tem outro caso, assim, quais resultados e transformação para a sua vida, vamos falar assim, para a sua vida, trouxe você ter participado estar dentro dessa turma da elite da TM aí, na turma 2? O primeiro, né, que eu contar com, assim, você tá com a facilidade para pagar as contas, né? Tipo, opa, tá sobrando dinheiro, tá. Gente, que dinheiro é esse aqui? Então, assim, tem sempre um trocadinho a mais no bolso, entendeu? Você ficar assim mais livre em relação assim, a gente brinca, claro que nem sempre é só dinheiro, mas isso faz parte do contexto, não tem como você ser reconhecido, né, ser valorizado pelo que você empregou ali no seu paciente. Então, o primeiro ponto, eu acho que todo mundo vai falar com o financeiro. E o segundo ponto seria a qualidade de vida. Teve tempo que eu trabalhava no Pilates manhã, tarde e noite e não ganhava o que eu estou ganhando agora. Então, assim, eu tenho tempo para estar com meus filhos, eu tenho tempo para ir no shopping, eu tenho tempo para dizer assim, olha, hoje eu não vou atender amanhã, e assim sucessivamente. Ou seja, a questão de tempo versus qualidade, entendeu? De poder dormir, né, sem estar aperreada, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, é tarde da noite. Não, tranquilo agora, chego, não atendo mais de noite, não atendo de tarde, tem uma pessoa que fica de tarde lá, para mim, no Pilates, entendeu? Então, esse tempo foi primordial, porque dentro desse tempo eu posso estudar mais, aprender cada vez mais, posso estar com os meus filhos, com a minha família, com o meu esposo. Então, assim, isso aí ninguém tira mais, né? De forma alguma. Ótimo. E Então, tudo isso, depois que você conheceu a metodologia que começou a atender isso, a ter o retorno, você exatamente. pode. Exatamente, depois que eu conheci essa metodologia. Né? Antes disso, não, eu trabalhava manhã, tarde e noite, e depois, eu, por exemplo, teve um período que eu fiquei sem trabalhar, antes da pandemia, foi porque eu tinha tido Luca. E aí eu já estava desesperada, né? Porque eu não conseguia, não estava conseguindo manter o estúdio, manter a pessoa que estava comigo, né? E manter a ajuda assim, financeira, né? Porque eu acho que é um conjunto a família, né? O esposo e a mulher tem que ser um conjunto. Não é só você depender do marido. Eu acho que a pior coisa do mundo é você depender do marido. Entendeu? Então isso aí, assim, mudou muito, muito, 100%. Show de bola, show de bola. Beleza, eu acredito que é isso, né? A gente compartilhou bem, mas assim, o que é que você diria para alguém que. Eu recebo muitas pessoas que até comentam, Randy, eu nem não tenho paciente, será que isso é para mim? Será que eu consigo mesmo aprender? Será que eu nunca tive base de ATM? O que é que você tem a dizer para essas pessoas assim, que às vezes têm dúvidas se é para isso mesmo, né? Que tem essas dificuldades e acha que não vai conseguir dar conta, né?
Uhum. Oxe, aprende facilmente. Porque você ensina todo o passo a passo, é como eu disse lá desde o começo, todo o passo a passo, a gente tem os vídeos para repetir. E não só é o passo a passo, né? Você ensina coisas que a gente não vê, nem em graduação, nem pós-graduação, nenhuma. Entendesse? Então, a gente vai ali achar realmente qual é a causa base do problema e resolver. Então, assim, se alguém tiver em dúvida com isso, não vai ter nenhuma. Pode pagar o preço que vai ter sucesso, com certeza. É só tomar a decisão, é só tomar a decisão de se dedicar, né? Porque, assim, a gente passa horas estudando também, né? Você dá o conteúdo todo a gente e diz, ó, revê lá 1, 2, 3, 5, 10 vezes quanto for necessário, porque cada vez que a gente vê é tanta informação e cada vez que a gente assiste é uma informação diferente. Ah, mas eu assisti isso e não ouvi. Não, é porque realmente é passo a passo, bem detalhado, com calma. Pode ver que cada aula dele que você tem lá é 1 hora, 1 hora e meia, outros 50 minutos, mas que faz a gente pensar muito, tem os desenhos. Aí você fez curso de desenho, foi meu filho, porque tá igualzinho as peças anatômicas. Então tem todo esse detalhe lá para gente pegar. Até aprendi a desenhar, virei artista agora, porque eu só sei desenhar com O mapa curso de mental. desenho é de graça. Aí eu gosto de fazer mapa mental e agora eu desenho. O meu mapa mental tem desenho. Então, assim, não tem, não. Só tem aprendizado mesmo. Tudo detalhado. Destrinchado assim. É mamão com açúcar. Show de bola. Então, Charlene, muito obrigado, tá? Deus abençoe. Foi bom demais essa análise aí com você, saber como você vem se desenvolvendo e, acima de tudo, lhe ajudar com esses casos dos pacientes, dando suporte mesmo, como você mesmo falou, né? Frente a frente com o aluno. E o mais importante é poder compartilhar para mais pessoas também aprenderem com, com cada um dos suas dificuldades. É muito bom. Quando a gente compartilha, a gente cresce. Verdade, verdade. Só tenho a agradecer a você. Obrigadão mesmo. Valeu, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.